Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao terceiro vídeo de uma série de 5 sobre parâmetros S. O que são, para que servem e onde se aplicam. Nós veremos os seguintes assuntos. Quem ou que é S11? E se a saída não estiver casada? E na prática, e algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar por, afinal, o que é S11, onde é utilizado? Sabe aquela antena que você quer testar se ela está realmente casada com o cabo de 50 ohms ou com a saída do transmissor? Para aumentar a eficiência de radiação, de transmissão, aumentar a área efetiva de trabalho da sua antena? Sabe aquele filtro, o divisor de potência? Será que está tendo a resposta adequada, um casamento adequado com 50 ohms? Sabe aquele amplificador de RF que você quer saber se a entrada está casada com 50 ohms? Seus problemas acabaram. O valor do parâmetro S11 é a resposta que você procura. Quanto mais próximo de zero, melhor. Ou um valor negativo em dB elevado. É como se você estivesse medindo o coeficiente de reflexão de entrada. Sim, S11 é um dos dois parâmetros S medidos pelo nano-VNA. É simplesmente indispensável. No nano-VNA, os parâmetros disponíveis são S11 e S21. Observe na figura, na parte de cima, porta 1, porta 2. S1 reflexão, 21 saída com entrada. Equipamentos de maior complexidade e custo vão apresentar os parâmetros S11, S22, S21 e S12. O parâmetro S11 fornece um forte indicativo do grau de descasamento com uma linha de 50 ohms. Para um bom casamento de impedância com 50 ohms, devemos obter um baixo valor para o módulo de S11. Se você observou, nos últimos dois slides, incluindo este, nós repetimos 4 vezes 50 ohms. As medidas no VNA são em 50 ohms, a impedância de alta frequência de referência. Aí está S11, S21. A figura a seguir mostra um VNA fabricado pela Tektronix, de 100 kg até 6 GB. É um equipamento de custo bem mais elevado, 30 a 50 vezes com VNA, porém ainda considerado de baixo custo, porque ele usa um PC com um programa específico para fazer a visualização, as contas dos parâmetros, os 4 parâmetros S. E como se especificam os parâmetros S? Como é que se especifica S11 de um determinado circuito do dispositivo? Muito fácil. Por um número complexo com módulo e ângulo. Os parâmetros S são números complexos, parte real, parte imaginária. Portanto, módulo e ângulo. Vamos dar um exemplo prático. Um transistor de alta frequência BFR90, operando com uma tensão coletor-emissor de 5 volts e uma corrente de coletor de 2 mA. Observem que os parâmetros S são não apenas dependentes da frequência, mas também da polarização do semicondutor. Na frequência de 1,2 GHz, o fabricante nos diz que S1 é igual a módulo 0,3, um ângulo de 153,2 graus, ou 0,3 ângulo 153,2 graus. E na carta de Schmitt, como localizamos esse valor? Nós temos aqui no canal diversos vídeos sobre como utilizar a carta de Schmitt, como localizar valores na carta de Schmitt. Vamos localizar o coeficiente de reflexão igual a 0,3 e um ângulo de 153,2 graus. Identificamos 0,3, aí está o círculo de 0,3, um ângulo de 153,2 graus. A interseção, nós vamos obter o nosso parâmetro S11. Vimos no vídeo anterior que podemos caracterizar os parâmetros S por uma matriz de espalhamento. Para um dispositivo de 2 portas, uma matriz 2 por 2. Quem é então S11? 1 relaciona a tensão na saída com a tensão na entrada. Na equação, V1- sinal refletido, função de S11, V1+, e S12, V2+. Nós queremos eliminar S12 da equação. O que acontece quando V2+ é igual a zero? Quando que V2+ é igual a zero, na verdade? Quando V2+ é igual a zero, a expressão fica apenas em função da tensão refletida de entrada, V1-, e da tensão incidente de entrada, V1+. E o parâmetro
S11. E isso só pode ser escrito na condição de V2 mais igual a zero, que é a tensão incidente na porta de saída. Observe na figura. Quem é S11 quando V2 mais igual a zero? É simplesmente a relação entre tensão refletida de entrada pela tensão incidente de entrada. Isso soa familiar, não soa? Quando que V2 mais igual a zero? Na condição de carga casada. Nós não temos o sinal retornando para o dispositivo. Quando V2 mais igual a zero, em S1, nessa condição de casamento na saída, é igual ao coeficiente de reflexão na entrada. É a própria definição. Tensão refletida na entrada por tensão incidente na entrada. Nessa condição. Quem é o coeficiente de reflexão na entrada? Nós temos vários vídeos sobre o assunto. Temos impedância de entrada e aí relacionamos o coeficiente de reflexão de entrada com uma tensão Z, impedância de entrada menos EG da fonte, sobre Z de entrada mais EG, ou tensão de entrada refletida, tensão de entrada incidente. Porta 1, dos terminais A e a linha. Nessa condição de carga casada, o coeficiente de reflexão na entrada é o nosso S11. Quem é V mais, nós vimos, é a tensão que vem da fonte, está disponível para o dispositivo. Entrada do dispositivo, também chamada de tensão incidente. Quem é V menos é a tensão que volta, retorna do dispositivo para a fonte. É a tensão refletida. A referência, como já vimos, é o dispositivo. Quando V2 mais igual a zero, vimos quando a carga está casada. Quando S1 é igual a coeficiente de reflexão de entrada, quando a saída está casada. Pronto. Observe que S11 relaciona tensões. Se nós queremos saber relações de potência, temos que obter o módulo de S11, lembra que os fabricantes fornecem esse módulo? E elevá-lo ao quadrado. E aí nós vamos ter a relação entre potência refletida na entrada, potência incidente na entrada. Nós temos diversos vídeos no canal abordando por que esse conceito, essa definição, esse parâmetro é tão importante em circuitos de alta frequência. Afinal, qual é o nome de S11? Isso é uma questão interessante. Você pode até chamá-lo de coeficiente de reflexão na entrada. Já sabemos que é de tensão, mas com muito cuidado, uma situação específica. Logo, a pergunta que nós fazemos é: e se a saída não estiver casada? Como é que eu determino agora esse parâmetro? Bom, nós podemos definir um S11 linha, que é quando a saída não está casada, em função dos 4 parâmetros S e do coeficiente de reflexão de saída. Você viu aqui no canal que existem diversos instrumentos que medem esse coeficiente de reflexão. Então você mede, aplica na equação e agora você tem o S11 linha efetivo daquele dispositivo na condição dada. É o parâmetro S11 com a carga descasada, S11 linha. Parâmetro S1 e o coeficiente de reflexão na saída do dispositivo. E os demais parâmetros? Vimos aqui no canal que temos vários outros parâmetros. Por exemplo, return loss, ou perda de retorno de entrada, 10 vezes log de 1 sobre módulo de S11 ao quadrado. Ao quadrado, S1 é relação de tensão. Nós vamos trabalhar agora com potências. Logo, o return loss de entrada em dB é menos 20, vai ser um número negativo, log na base 10 de S11. Entendeu? 20 log, tensão. E a taxa de onda estacionária, nossa conhecida, 1 mais módulo de S11 sobre 1 menos módulo de S11. Nós estamos trabalhando como se o S11 fosse o coeficiente de reflexão. Qual o nosso sonho como projetista? O menor valor possível para o descasamento de entrada. Como atingir esse sonho? Um baixo valor de S11 na frequência e nas condições de operação, claro. E na prática? Aí está uma tabela dada por um fabricante de parâmetros S para um determinado transistor na configuração de emissor comum. Ele está lembrando a você que a impedância é de 50 ohms, está dando a temperatura ambiente. Ele está especificando a tensão coletor-emissor e a corrente do coletor em miliamperes. E agora, cada valor para cada frequência, de 100 mega até 2 GB. Observe que nós temos S11 linear em magnitude. O fabricante não quer que você confunda isso com dB, então ele está colocando magnitude linear. Sim, você pode ver disso também em instrumentos, linear ou em dB. E nós temos o ângulo. Claro que nós queremos para S11 um valor bem menor do que 1. De um valor de 100 mega até um valor em 2 GB, em módulo e ângulo. Observe que o melhor casamento ou o menor valor ocorre entre cerca de 800
400 MB e 1,5 GB, na faixa de 0,3. Aí está, magnitude linear não é dB. Se você quer dB, 20 vezes log disso. E na carta de Schmitt, vejamos o amplificador S11 e S22. Então nós estamos trabalhando com reflexão na entrada e na saída. Na carta de Schmitt, veja que nós temos valores bem pequenos para a reflexão. O reduzido valor do coeficiente de reflexão em ambos os parâmetros. Considerações finais. Não é possível medir-se as tensões, correntes e impedâncias em alta frequência como fazemos em corrente contínua ou baixas frequências. Não é possível medir um voltímetro comum. Você não vai pegar um miliamperímetro, um multímetro e medir tensão, corrente e resistência. É impossível em alta frequência. Tudo que nós podemos medir em altas frequências é taxa de onda estacionária, localização dos pontos de mínimo de campo elétrico e potência, e com isso vamos obter, por exemplo, pelos dois primeiros parâmetros, o coeficiente de reflexão. Os parâmetros S são obtidos a partir da possibilidade de medirem-se amplitudes e fase dos sinais de tensão incidentes e refletidos. O parâmetro S11 fornece uma indicação do grau de descasamento na entrada de um dispositivo circuito. O que nós vimos neste vídeo? A relação entre o parâmetro S11 e o coeficiente de entrada de reflexão, tensão. As condições para as quais o parâmetro S11 possa ser considerado como o coeficiente de reflexão de entrada de um dispositivo circuito em alta frequência, microondas. O que nós veremos no próximo vídeo? A relação entre o parâmetro S21 e o ganho direto de tensão e as condições para as quais o parâmetro S21 possa ser considerado o ganho direto de tensão de um dispositivo ou circuito em alta frequência ou em microondas. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.